E aí, cara, você falando dessa coisa de peso e contrapesos, né, o tanto que isso é ruim lá na China, pô, mas o Brasil tá caminhando pra isso também, né, nós estamos mais ou menos desse jeito, né, Cristiano? Você pode falar que você é advogado, eu é que vou preso se eu ficar falando algumas coisas, então eu Não, mas gosto de não, acho que trazer todo mundo advogado aqui, eu que aí acho eu que o posso risco é falar à para todo vontade o que a gente não pode falar. olha, se o parlamentar na tribuna Pior, né, meu? está correndo risco, Imagina nós nós, né? também, né. Nós estamos Então, está lascados, todo né? mundo sob risco. Isso é muito ruim, viu, Adriano. Isso que você falou agora é o sintoma maior do regime que a gente está passando agora. É nós termos medo de nos expressarmos, né. E é o que leva à autocensura, que é um regime de medo. É a pior coisa que pode haver. E se a gente parar para pensar, fa às ve isso aí vai é devagarinho que vai acontecendo, é mais ou menos como, né, o sapo na água quente, que vai fervendo, ele não vai percebendo até que é tarde demais e já era, né, não tem mais como sair da água. Começou em 2019, a gente sabe muito bem, né, com o começo do inquérito das fake news, né, com a censura do Supremo à revista Cruzoé. E de lá para cá foi intensificando, mas eu lembro que, vamos lá, 10 anos ou menos do que isso atrás, eu não lembro de ter receio de falar alguma coisa contra quem quer que fosse. Muito pelo contrário, os próprios programas de humor, os políticos eram as vítimas favoritas dos comediantes, a gente podia falar, a gente, né, aproveitando aquele processo da redemocratização, que podia falar e tal. E hoje a gente está vivendo um problema muito ruim. Dentro dessa sua leitura de teoria dos jogos, né, desse chicken game aí de será que tá faltando alguém para o que que tá acontecendo? Porque, assim, não para, a coisa vai escalando e parece que recentemente com essa segurada aí do fluxo, uma sinalização, porque eu já tinha conversado com alguns outros entrevistados aqui sobre, assim, será que eles não viram que eles passaram do ponto ou eles viram que passaram do ponto e não estão conseguindo voltar? Eu acho que essa é a pergunta quando eu toco nesse assunto aqui no podcast mais recorrente que eu faço. Será que eles se tocaram de que passaram do ponto, está difícil, como que eu volto atrás, sem eu me ridicularizar, sem eu eu acho você o que que você pensa disso, cara? Eu acho que essa leitura que você, fez agora, me parece que é a mais talvez seja a mais crível de todas, a mais, provável de todas, que é o ponto do sem retorno, point of no return, né, ou seja, passaram do limite e aí fica aquela coisa, ter que dobrar a aposta cada vez mais, né, e fica ruim voltar e fica ruim ir pra frente. Ou seja, então, assim, o Supremo Tribunal Federal me parece que virou, vítima de si mesmo, porque vamos lá, pegar o exemplo agora, né, eu não sou criminalista, mas eu acho que nem precisa ser, é meio que senso comum, que a condenação, que ainda não foi levada a cabo, mas teve o voto, né, de pelo menos 2 ministros, o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino, contra a cabeleireira, a Débora, né, 14 anos por pichar com batom a estátua da Justiça, ou seja, não, na verdade eu até estava brincando esses dias que, será que se eu citar uma frase qualquer, acadêmica até do ministro Barroso, mas em sentido contrário, eu posso sofrer alguma punição? Porque o que que ela fez foi citar uma frase do Barroso, né, perdeu o mané, só isso. Eu acho que o erro dela foi só não seguir a ABNT e fazer a referência bibliográfica corretamente, eu acho que foi o único erro dela. Agredir a ABNT, eu acho que foi o erro dela. Ou seja, Barroso, vírgula, Luiz Roberto, etc, etc. Então, assim, me parece que realmente, o Supremo está dobrando a aposta, fica ruim, porque vamos lá, se absolver um, provavelmente vai ter que absolver todos, e aí vai ter que reconhecer que estava errado desde o início, em relação, né, aos presos do 8 de janeiro. Então, realmente, parece que está encurralado nesse ponto, mas eu fico pensando, talvez falte um pouco de inteligência emocional ou estratégica, por assim dizer, né, já que você mencionou a teoria dos jogos, porque o Supremo poderia muito bem se livrar desse pepino da forma mais simples possível, respeitando, né, a separação dos poderes e deixa a lei da anistia.
passar, se ela passar no Congresso. Ou seja, fica aquela situação: "Olha, eu, Supremo, fiz o que eu achei que tinha que fazer, mas a", ou seja, né, entendo que tinha que condenar, prender, etcétera, quem estava envolvido naquele episódio do 8 de janeiro, de depredação e etcétera. Nem vou entrar naquele mérito que eu acho absurdo, né, de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que não faz o menor sentido, mas sem entrar nesse mérito, o Supremo poderia se livrar desse pepino simplesmente deixando, né, a lei de anistia ser discutida no Congresso, eventualmente ser aprovada, e aí é o Congresso, o Legislativo que aprovou. Aí não é, entre aspas, "culpa minha do Supremo", ou mérito meu do Supremo. Poderia muito bem se livrar desse pepino, mas parece que não é o que eles estão querendo. Pois é, isso que eu ia falar. Eles não estão sinalizando que vão fazer isso, mas teria um outro caminho, tipo assim, eu faço um jogo duro na anistia e você não sei, como é que você vê uma saída? Eu sei que a melhor saída é essa, você citou aí. Eu finjo que realmente existe divisão de poder, pô, o legislativo decidiu por mim, aí fazia uma nota de repúdio à lei da anistia e pronto, e acabava. Essa era o caminho mais fácil, mas nós não estamos lidando com pessoas que tem muita coisa em jogo aí, né. Eh Qual que seria uma segunda possibilidade? O que que poderia acontecer? Porque, assim, quando o pessoal fala de impeachment do Alexandre de Moraes, eu não vejo que, pô, são 11 cara, não é só o Alexandre de Moraes. Não vai resolver. Vamos lá, eh eh, eu acho que é um pensamento, às vezes, simplista colocar a responsabilidade em cima de um ministro, né. Vamos lá, eu acho que todos, de uma forma ou outra, são responsáveis pelo que o tribunal faz. Alguns por ação, outros por omissão. Tivéssemos ministros, poderiam ser minoria, né, poderiam ser um, 2 ou 3, mas que realmente subissem na mesa, né, e se o fizessem ouvir de forma forte, veemente, eu acho que a coisa poderia, né, ser diferente, poderia ter outro fim do que o que está acontecendo agora, mas nós não vemos isso. Então, assim, me parece que há alguns que colocam mais a cara para bater, outros menos, né, alguns ficam nos bastidores, eu estou falando dos ministros aqui no caso, e a coisa vai indo, assim, e é interessante, Adriano, se você lembrar bem, até alguns anos atrás, tá certo que a composição era diferente, né, mas já tinha vários dos ministros atuais, a gente via nas sessões de julgamento, né, havia um embate sério, às vezes até agressivo entre eles. Que eu acho que era até saudável. Eu acho que é até saudável. É saudável para um tribunal ter juiz discordando entre eles? Exato, faz parte, né, da lógica de um colegiado, não ser monolítico, senão não precisa de um colegiado, né, que faz sempre tudo, decide sempre da mesma forma. E havia isso, e de alguns anos para cá isso cessou, né. Então, assim, vamos lá, é difícil fazer uma leitura dessas, mas talvez, um dos, erros táticos do Bolsonaro ter sido, é difícil julgar se foi erro ou não, porque também a gente não sabe quem começou primeiro, né, mas essa questão de querer peitar muito o tribunal acabou fazendo com que eles se unissem. Isso acontece em qualquer organização, né. Aliás, em família, né, se a gente for parar para pensar, você lembra, né, que em família acontece isso, a famílias que brigam entre si até não poder mais, mas se vem alguém de fora ofender qualquer um da família, a família se une, Ninguém pode chamar aquele cunhado de bebum, de cachaceiro, todo mundo junta pra defender o pinguço, né. enquanto que internamente estão se matando, né. Então, assim, pode ser algo que tenha acontecido de alguns anos para cá, né, de 19 para cá. Então, assim, o fato que a gente nunca mais viu essa divergência, como você disse, saudável e necessária entre eles. A gente via isso, pô, vamos lá, no processo do Mensalão a gente viu isso o tempo todo. Era esse ponto que eu queria chegar. Por exemplo, você falou do Bolsonaro. Mas eu acho que o Bolsonaro ele só externalizou algo porque, assim, o Supremo já tinha se unido para fazer com que o Lula voltasse a ser candidato. Houve um consenso ali entre eles.
Então não sei se foi por conta do Bolsonaro ou se foi o medo do Bolsonaro, porque assim, Cristiano, assim, as pessoas às vezes não lembram, eu acho que a pandemia deu um branco na cabeça das pessoas. Imagina, a campanha eleitoral, o Bolsonaro não era assim. Até meio do ano, o Bolsonaro não era um cara que poderia correr o risco de ir para o segundo turno. Depois que foi crescendo, cresceu muito rápido o Bolsonaro para a gente falar que o Supremo se organizou para combater o risco do bolsonarismo. E eu acho que ele só foi eleito por causa disso, porque foi muito rápido a ascensão da convergência das pessoas indignadas com a esquerda, com o PT, elegendo o Bolsonaro. Você não vê um outro fenômeno que causou essa união para eles liberarem o Lula? Porque assim, você pode discordar comigo aqui, mas eu acho que não foi Bolsonaro, antes eles tiveram uma motivação para libertar o Lula. Não, eu concordo, eu não aliás, eu não quero colocar a responsabilidade em cima do Bolsonaro nesse caso, porque, realmente se a Não, gente parar eu pra só tô provocando, não tem problema ter não, sem essa culpa dúvida. só do Bolsonaro não. É que eu acho que talvez tem vários aspectos interessantes para a gente pensar aqui, né. Talvez um dos méritos do Bolsonaro tenha sido o que o prejudicou, que é aquela falta de malandragem de um político tradicional, aquela coisa meio, sabe o Mussum que vai se esgueirando? Que é meio escorregadio, malandragem típica de político tradicional que ele nunca foi assim, né. Por isso que se dizia que ele era outsider ou anti-establishment, seja lá o que for. Mas era ao mesmo tempo a sua qualidade, porque era o que o público, que o leitor queria, né, algo mais autêntico, por assim dizer. Mas o fato é que eu acho que teve vários fatores que causaram isso, se a gente parar para pensar, não só o fato dele ser, né, possivelmente anti-establishment e acabar com aquilo que se chama teatro das tesouras, né, que era sempre que é engraçado que se a gente a nossa memória, né, ela não pode ser perdida. Se a gente parar para pensar, há 10 anos atrás, a gente tinha que escolher entre PSDB e PT, 2 partidos de esquerda. Não, a gente chamava o PSDB de direita, né. Parece piada, né. A gente não tinha a gente não tinha opção de direita. A primeira opção de direita que a gente teve real numa eleição presidencial foi com Bolsonaro. E isso me parece que deve ter afetado aí as estruturas do poder, né, de uma forma geral, tanto que, como você bem lembrou, ressuscitaram o Lula que parecia e é engraçado, em 2018 ninguém acreditava que o Lula fosse ressurgir na política. Estava preso. Condenado, né, em todas as instâncias pelo escândalo lá do Petrolão, né, pela Operação Lava Jato, ninguém acreditava. Conseguiram ressuscitar. Não, né, ninguém acreditava ao ponto os caras devolveram o dinheiro, os caras confessaram, os caras devolveram o dinheiro, então tipo assim, agora tá acontecendo a coisa mais absurda do mundo, os caras estão processando a União pra devolver o dinheiro de um crime que não aconteceu, isso é muito surreal. E olha que interessante, né, concomitantemente, a gente está falando de 2019, né, quando aconteceu a questão da capa da revista Cruzoé, o amigo do meu pai, com o ministro Toffoli na capa, que houve o primeiro ato de censura, né. E foi quando chegou a Lava Jato no Supremo, né. Então, quando virou lava-toga, aí dali em diante acabou a Lava Jato. Eu acho que nós chegamos aqui nessa nossa discussão num ponto que eu acho que realmente eu acho que foi o que uniu o Supremo, foi o lava-toga. O risco da Lava Jato virar um lava-toga uniu os caras, hein. E aí pode ter havido, né, um movimento: "Olha, vamos voltar ao que era antes, que era melhor, era mais confortável", né, a gente brincava de oposição com situação, fazia de conta que tinha, 2 lados aí no espectro político, brigando, né, para ver quem ganhava o eleitor e quando na verdade não era assim, né.